Bom, e depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, declarou que a sua prioridade política é permanecer à frente do governo paulista. Conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem, gente, não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. Tarcísio afirmou que pretende apoiar a pré-candidatura à presidência da República do senador Flávio Bolsonaro. Então está apoiado Flávio Bolsonaro, candidato? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Tarcísio também relatou os detalhes da conversa que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver a questão fiscal e, aliás, mexendo algumas alavancas, a gente vai ver o fluxo de capital aumentando, a gente vai ver a moeda apreciando, a gente vai ver a inflação baixando, a gente vai ter espaço para reduzir taxa de juros, e tem várias questões aí que são importantes, que vão colocar o país na direção certa. Falamos muito dos tempos em que a gente trabalhou junto, no tempo que o presidente esteve no comando do país, das realizações, da saudade que a gente tem, de como era bom visitar o Brasil todo, vendo as entregas, convivendo esse período com ele. Foi um período para mim muito rico, então a gente precisa ver isso de novo, trazer essa alegria de volta. O governador de São Paulo também afirmou que Bolsonaro avalia de forma positiva uma eventual candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. O presidente viu com bons olhos, o presidente elogiou o Caiado para mim, o presidente tem o apreço pelo Caiado, a consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Então ele viu com muito bons olhos e o presidente então vê com esperança também e viu um movimento acertado aí e ficou satisfeito. Tarcísio declarou que Bolsonaro considerou positiva a possibilidade de haver mais de um candidato da direita na disputa eleitoral. Não, ele acha que soma, Eu acho que quem vai estar no projeto vai somar também. Então, como ele já tinha falado antes, e também sendo coerente com o que ele já tinha dito, ter mais candidaturas não é um problema. Eu acho que soma e no final você cria uma grande força. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Chile recentemente, vocês viram esse grupo todo somado, fazendo a diferença e vencendo. Augusto, começamos essa por você. A gente lembra que essa visita do governador Tarcísio de Freitas deveria ter ocorrido na semana passada, quinta-feira passada, foi prorrogada para hoje. Depois ele conversou com jornalistas ali, falando sobre os assuntos tratados com o ex-presidente. Agora, surpreende ou já era esperado essa posição aí de Jair Bolsonaro de achar positiva a entrada de mais nomes para concorrer à presidência, como, por exemplo, a possibilidade de Ronaldo Caiado, Augusto? Eu não esperava a menção explícita. O que é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. O governador Caiado tem um alto índice de aprovação no estado dele e tem o direito de disputar o cargo que quiser. Estamos numa democracia. Mais um candidato de direita significa que mais pessoas serão atraídas para as ideias de direita e, evidentemente, isso vai resultar no apoio no segundo turno. O apoio do segundo turno. Se fosse uma candidatura de esquerda, ele não precisaria se manifestar. Nesse caso, ele agiu corretamente. O presidente Bolsonaro mostrou o bom senso e o governador Tarcísio também. Agora, e o pessoal que viu 300 guerras internas no adiamento da visita? Tem o que a dizer agora? Sim, boa. Não, isso significa que o governador vai ser candidato. O governador Tarcísio está repetindo. Nós aqui já ouvimos há meses o governador dizer que não seria candidato. Não mudou de ideia. Então, a esquerda espalhar invencionistas, eu compreendo.
eu não compreendo é a direita. Vê isso aí como um tremendo golpe, né, de um direitista aplicado à própria direita. Isso aí não faz sentido. Então, eles têm de entender, os dois candidatos e outros que vierem, pela direita tem que entender que eles não podem, durante a campanha do primeiro turno, inviabilizar o apoio no segundo. O inimigo comum é o Lula. O homem a ser afastado do poder é o Lula. Essa candidatura não vai prejudicar em nada a candidatura, a votação do Bolsonaro. A votação não, os planos presidenciais do Flávio Bolsonaro. Consta, Tarcísio então reafirmou a sua candidatura à reeleição ao governo de São Paulo, disse que reforçou mais uma vez que vai apoiar a pré-candidatura ainda do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Isso, de certa forma, dissipa aquela especulação de que talvez Tarcísio de Freitas ainda estivesse de olho aí numa vaga à presidência. Chega, né, acho que já vira-se essa página, Consta, e também quero te ouvir sobre essa mudança de Ronaldo Caiado, que saiu do União Brasil, ele tinha anunciado a pré-candidatura à presidência pela União, filiou-se ao PSD e agora trinca ali ao lado de Eduardo Leite também, Ratinho Júnior, devem disputar numa convenção interna do partido quem será o pré-candidato à presidência. Também quero te ouvir aí sobre essa movimentação no tabuleiro eleitoral. Bom, quanto ao Tarcísio, sim, é página virada esse assunto e vale notar que a especulação nunca partiu do próprio Tarcísio. É verdade que alguns podem criticar que ele estava tímido no apoio à candidatura do Flávio no início, mas as especulações vinham de outros lugares. Talvez da Faria Lima, gente que tinha preferência pelo Tarcísio, o que é legítimo, achava que ele tinha rejeição menor, que ele tinha mais chance, mas o maior cabo eleitoral da direita, Jair Bolsonaro, já tinha escolhido o seu candidato. E esse poder de transferência de votos sendo evidente, era óbvio que a direita bolsonarista ia ter que se unir em torno do nome do filho do senador Flávio, né? E o próprio Tarcísio estaria no palanque apoiando essa candidatura como alguém que se mostrou até hoje sempre leal ao próprio Bolsonaro, né? Então eu mesmo venho repetindo há algum tempo que Tarcísio será candidato à reeleição para o Palácio Bandeirantes, né? Então isso é assunto definido, acho que agora ninguém mais tem essa expectativa, né, de ser uma candidatura balão de ensaio a do Flávio por alguma estratégia 4D, uma chantagem que o Bolsonaro preparou para o Tarcísio depois substituí-lo, né? É Flávio o candidato e Tarcísio estará junto como o candidato à reeleição do maior colégio eleitoral do país, o principal estado, São Paulo. Quanto ao Ronaldo Caiado, eu vejo com bons olhos, cheguei a escrever sobre isso, eu vejo com bons olhos para a candidatura do Flávio. É mais nome, como disse o próprio Bolsonaro a Tarcísio, e eu concordo com essa análise, é mais nome para bater no Lula no primeiro turno, né? E imagina campanhas eleitorais, debates eventuais, não sei quantos o presidente Lula vai aceitar, né? Com essa fragilidade que ele tem, mas enfim, parece muito claro para mim que outros nomes podem fazer esse papel de focar no desgoverno para mostrar suas fragilidades, e isso é positivo para o Flávio, que poderá então, inclusive, se vender como alguém mais moderado, que não precisa ficar entrando em certas discussões de baixo nível com o PT e por aí vai, né? E no segundo turno estarão inevitavelmente todos juntos contra o Lula, né? Boa notícia para o bolsonarismo ter alguém como Gilberto Kassab, né, ao seu lado num eventual segundo turno, em que pese o Kassab não ser confiável, não ser de direita, é centrão, é fisiológico, é o PSD, todo mundo sabe disso, mas foi o Bolsonaro quem deu para ele aquela famosa moeda do imbrochável, né, e por aí vai, imorrível. Então, assim, o Bolsonaro entende a necessidade desse pragmatismo. Alguns bolsonaristas acham que não, e já estão tentando queimar o Caiado, porque o Caiado, num passado recente, detonou o Kassab e por aí vai. A campanha do Flávio vai precisar desse apoio no segundo turno, e a chance maior de ir para o segundo turno é do Flávio. Ele tem mais voto, ele tem o apoio do Bolsonaro, que, repito, é o maior cabo eleitoral da direita no Brasil hoje.
E outro, primeira visita do governador Tarcísio de Freitas depois dessa transferência de Jair Bolsonaro. Eu lembro que o último encontro dos dois ocorreu ainda em agosto do ano passado, quando Jair Bolsonaro cumpria prisão domiciliar. Então, um intervalo aí de 5 meses, né, entre uma conversa e outra, num momento tão decisivo aí de início, né, onde as posições estão sendo determinadas para essa corrida eleitoral. Paula, o presidente Bolsonaro, no que nos trouxe aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está usando o que tem de melhor na política, é pragmatismo. Você ganha eleição com voto, você ganha eleição com todos de um lado, do lado que obviamente é contrário ao governo, unidos. Agora, todos têm absoluto direito de se candidatar ou de aspirar uma candidatura e até a presidência da República. A questão da chegada do Caiado, que para mim hoje dentro desse PSD é o nome mais forte, até pelas questões de que ele já, a idade dele já foi candidato, ou seja, tem um governo extremamente bem avaliado, mas ele vai trazer para esse debate, o Augusto estava mencionando esse ponto aqui, você começa a enriquecer o debate e colocar o governo Lula na parede, porque o que o Caiado vai trazer para esse debate de novo? Vai trazer o tema da segurança pública, que Goiás é extremamente bem avaliado e está se saindo bem. Vai trazer gestão responsável, que é obviamente você pagar as contas, e um modelo de Estado, um modelo de governo que privilegia o Brasil, que dá certo, esse Brasil do agronegócio. Tudo isso o Lula só fez coisa ruim, sem contar, obviamente, permitir que você modernize a gestão. O Caiado traz isso com a autoridade do Caiado. Convenhamos que o Caiado é bom de debate. Ele vem, ele é assertivo, ele é incisivo no que ele fala. E quando você está numa campanha, você precisa qualificar o debate. Se você já polariza agora no começo, bom, fica um debate entre esse e aquele. Não, isso pode acontecer no segundo turno, pode até acontecer no primeiro turno, desde que um lado comece a ganhar corpo. O que a gente tem a chance agora com essa chegada do Caiado, para mim é o candidato do PSD. Só se o PSD, lá em abril, que é quando acontece a convenção, se não me engano, decidir não fazê-lo. O Kassab pode chegar a essa conclusão. Mas acho que sim, é candidato. O Caiado quer ser candidato, é o momento dele ser candidato. Ele não pode mais se reeleger governador, já está no segundo mandato, não quer voltar ao Senado da República, que se quisesse também se reelegeria, se elegeria novamente ao Senado, onde ele já foi. Mas ele vai trazer temas importantes, e são temas que são caros à direita, onde o governo Bolsonaro foi bem sucedido, gestão pública eficiente, gasto menor, segurança pública, basta ver os números de segurança pública do governo Bolsonaro e os do Lula agora. Veja como que esse negócio se arrebentou no governo Lula, nos dois pontos. E é o que custa caro para o cidadão, porque todo mundo é afetado pela falta de segurança pública, e todo mundo vai pagar essa conta, me perdoe a expressão, horrorosa, que o governo Lula está deixando para as próximas gerações. É onde o governo Lula vai perder, inclusive, voto de jovem. O estilo do Caiado consegue conversar. O Flávio vai chegar também para dar essa proposta. Tem, obviamente, o sobrenome, essas questões todas que ajudam. O apoio agora do governador de São Paulo. O que só não dá para entender é uma parte da direita, que eu nem sei se isso é direita ou se é só fanático, que fica, por que isso aqui? Escuta, essa questão do Caiado com o Kassab foi em 2015. 2015, os dois estavam no Congresso, a discussão era outra, isso já faz 11 anos. O Brasil tem um encontro com o seu futuro agora em outubro deste ano. É isso que importa.